Muito bem, o primeiro jornalista a perguntar nesta rodada é William Cury, da Rede TV. Vou sortear agora o candidato que vai responder a pergunta, abrindo a urna. E, espera lá, vieram 2 papeizinhos. Marina Helena Cury, então, por favor, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Bom dia a todos os candidatos, bom dia, Amanda, e a você que está nos acompanhando. Candidata, a senhora tem defendido a cobrança de tarifa variável no transporte público de São Paulo. Essa ideia, de acordo com a senhora, é que os passageiros que andam de ônibus nos horários de pico paguem mais do que aqueles que usam transporte em horários alternativos. A senhora diz que a ideia é diminuir o trânsito, só que muitas vezes quem sai dos extremos da cidade não tem a opção de escolher um horário diferente. Lembrando que o deslocamento médio aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, é de quase 2h30 para quem anda de transporte coletivo. A senhora não acha que pode acabar punindo quem mora mais longe, que são os mais pobres e que dependem mais dos ônibus aqui na cidade? Candidata, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, eu não sei se isso foi maldade ou falta de informação. Eu vou acreditar que foi falta de informação, jornalista. Não tem isso em nenhum lugar do meu plano de governo. O que eu defendo, sim, é uma tarifa flexível, que será a mesma nos horários de pico e reduzida nos horários fora de pico. Por quê? Porque isso já é adotado em outros lugares do mundo, como em Santiago do Chile. Isso faz com que as pessoas saiam do horário de pico e vão para os outros horários em que está cheio de ônibus vazio, e assim a gente consegue, inclusive, reduzir o custo total para a sociedade. Isso é bastante importante. Agora, eu queria falar o seguinte: o meu plano principal em relação à mobilidade, gente, é sim o desenvolvimento das periferias. Estou cansada dos candidatos que no final falam muito da periferia, mas só olham aqui para os bairros centrais. O que eu defendo é sim dar o título de propriedade para as pessoas que hoje estão na periferia. O Boulos aqui, ele fala nisso no programa dele de governo, mas apoia, por exemplo, o PT, que entrou no STF para proibir que isso seja possível. A minha principal proposta é desenvolver a periferia para evitar esses grandes deslocamentos na cidade. Obrigada, candidata. Agora a pergunta é da jornalista Raquel Landim do UOL. Vamos sortear o candidato que vai responder. E será José Luiz da Atena. Raquel, por favor, você tem 30 segundos. Candidato, olá, bom dia. Antes da campanha começar, o senhor negociou a vice de Tabata Amaral, mas quando saíram as pesquisas, o senhor estava na frente dela e desistiu e lançou a sua própria candidatura. Agora, no último Datafolha, o senhor aparece em queda e está numericamente atrás dela. Foi uma decisão precipitada? O senhor se arrepende? 1 minuto e meio para a resposta, da Atena. Bom, Raquel, eu não me lancei nada. Quem me lançou foi o partido. Eu continuo tendo uma forte amizade com a Tabata, acho uma pessoa brilhante, gosto da Tabata e não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Nada na minha vida que ficou para trás eu me arrependo. Minha vida é limpa, tranquila. Quando eu preciso responder à justiça, eu respondo, porque, repito, a minha honra e da minha família estão acima de tudo e quero terminar minha carreira assim. Foi uma honra ter tido o convite da Tabata, ela quem me convidou, insistiu para que eu ficasse, depois foi tratada uma ida para o PSDB para que ela tivesse mais tempo de televisão. Estando no PSDB, convidado, eu tinha o direito cívico de assumir a posição de prefeito. E depois eu liguei para a Tabata e informei isso à Tabata. Eu não me arrependo de absolutamente nada. E ela está na minha frente das pesquisas, deve ser mérito dela, só pode ser mérito dela. Quanto mais mulheres a gente tiver em ascensão na política brasileira, melhor ainda. Eu continuo respeitando a Tabata, acho que o respeito é mútuo, respeito a família dela, acho que o respeito é mútuo, e assim será até o fim das eleições. Eu não traí ninguém, absolutamente ninguém. Quem me convidou e que tinha contato com a Tabata foi o PSDB, eu não traí ninguém.
Obrigada, candidato. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado, portanto, vamos seguir. É a vez de Estela Freitas, da Rede TV, fazer seu questionamento, que será para Guilherme Boulos. Estela. Bom dia a todos. Candidato, o senhor é autor de um parecer com pedido de arquivamento de processo no Conselho de Ética contra o deputado André Janones, acusado de usar parte do salário de assessores para pagar o próprio cartão de crédito, a conhecida rachadinha. Ao justificar o arquivamento, o senhor disse que Janones não poderia ser punido por algo ocorrido 3 anos atrás, antes do atual mandato dele. Pergunto ao senhor, se eleito, por exemplo, um de seus secretários for acusado de cometer crimes no período anterior, o senhor adotará o mesmo critério? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Obrigado pela sua pergunta, Estela, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer algo que está sendo objeto de fake news. Eu, primeiro, fui sorteado para ser relator do processo do Janones no Conselho de Ética da Câmara, não foi algo que eu escolhi. E existe no Conselho de Ética um critério, que não fui eu que inventei, que inclusive livrou os bolsonaristas do 8 de janeiro, os deputados que fizeram todo aquele quebra-quebra e a tentativa de golpe, livrou eles de irem para o Conselho de Ética, de que aquilo que ocorria antes do mandato não podia ser julgado nessa legislatura. Isso não é minha decisão, não foi eu que inventei, era uma jurisprudência já aplicada no Conselho de Ética, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Já deixei muito claro, rachadinha para mim é crime, seja do Janones, seja do Flávio Bolsonaro, seja a suspeita de rachadinha em creche aqui em São Paulo, com cheque indo para a conta do atual prefeito. Para mim, isso é crime e ponto. E se o Janones for condenado pela justiça, que pague. Aliás, o partido do Janones aqui em São Paulo apoia o Ricardo Nunes, não me apoia. Para a gente deixar as coisas bem claras, eu vou combater a corrupção. Eu, como prefeito de São Paulo, se qualquer secretário meu fizer um mal feito, vai ser demitido. E ponto final. Fazer com transparência o que tem faltado na atual administração. Uma controladoria municipal forte e garantir que o dinheiro de São Paulo não vá para a corrupção. Obrigada, candidato. A quarta jornalista a perguntar é Thaís Bilenque, colunista do UOL e apresentadora dos podcasts A Hora e Lira, Os Atalhos do Poder. Então, vamos sortear aqui o candidato. É Pablo Marçal. Thaís, você tem 30 segundos. Bom dia. Candidato, em sabatina do UOL e da Folha, o senhor disse que a capital paulista tem muitas pessoas vivendo de assistencialismo e as classificou de desempregadas profissionais. Em um vídeo do TikTok, o senhor chama o Bolsa Família de Bolsa Miséria e diz o seguinte, abre aspas, posso dar uma ideia do que nós vamos fazer em 2026? Não vai mais existir o Bolsa Miséria, fecha aspas. O senhor não esconde o seu desejo de ser presidente. O senhor confirma que, se um dia for presidente da República, vai acabar com o Bolsa Família? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Obrigado, Thaís, você ter trago aí um corte do TikTok. Em 1 minuto e 30, eu quero falar que você vai para o intervalo, você não vê uma propaganda política minha. Você está vendo aqui o meu esforço em remar sozinho para estar aqui com vocês. Sobre o desemprego profissional do Bolsa Família, 2.890 cidades, das 5.568 cidades que existem no Brasil, tem mais pessoas com Bolsa Família do que com CLT. Significa o quê? A esquerda, de todos os candidatos aqui, esse é um consórcio comunista do Brasil, está querendo limitar a mentalidade de um povo. No governo anterior, você podia ter uma renda alternativa e poder ter o Bolsa Família. No governo esquerdista, foi cortada a possibilidade de você ter uma renda alternativa, sendo que se você não ter essa renda alternativa, você nunca vai prosperar na sua vida. Eu não sou contra, eu chamei isso de Bolsa Miséria porque você que recebe sabe que é uma miséria. Você nunca vai prosperar, não dá para pagar sua comida isso. O que eu quero é que você se liberte das garras desses comunistas, porque eles querem emburrecer nosso povo e colocar migalhas nas suas mãos, sendo que nós somos um povo rico com trilhões em recursos. E a grande verdade é, o que vai diminuir a criminalidade são os empregos, os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar nessa cidade. Seu filho, se às vezes você não acredita que você pode prosperar, seu filho vai prosperar para te dar uma vida diferente. Eu sou alguém que é filho de faxineira, filho de funcionário público, consegui prosperar, ao contrário desses comunistas aqui que mamam no dinheiro público, eu tenho a oportunidade agora de ajudar você. Nós vamos libertar nosso povo. Obrigada, candidata. Vamos à pergunta de Felipe Brosco, repórter da Rede TV, e será para
Ricardo Nunes, você tem 30 segundos, Brusco. Bom dia a todos. Candidato Ricardo Nunes. Milhares de beneficiários do Bolsa Família na cidade de São Paulo estão perdendo o benefício porque não conseguem agendar a renovação do cadastro único nos postos de atendimento municipais. A sua gestão deixou de receber no ano passado 2,5 milhões do governo federal por atrasos na atualização dos dados. A situação de São Paulo só não é pior que a de Boa Vista. Por que a sua gestão negligenciou o acesso da população mais pobre que depende do Bolsa Família, mesmo tendo recurso para isso? 1 minuto e meio, candidato. Felipe, com todo respeito, só fazer uma correção. Nós estamos fazendo vários cadastros para o CAD único. Inclusive, nós criamos um multirão aos domingos. Por quê? Porque domingo nós temos o Domingão Tarifa Zero. As pessoas vão poder usar o transporte público coletivo para ir até um dos Descomplicas. Eu consegui chegar num ponto muito importante da cidade. Nós temos 32 subprefeituras. Hoje nós temos 32 Descomplicas em todas as regiões da cidade de São Paulo, inclusive o Descomplica 24 horas no centro, na rua 15 de novembro, aonde trabalha no mesmo prédio junto ali o Smart Sampa. Portanto, o que a gente tem feito são os multirões para colocar o atendimento necessário para as pessoas fazerem o seu cadastro do CAD único. As pessoas que estão aqui nos assistindo, elas sabem. Nós fizemos o último multirão na Zona Leste. Então, estou fazendo multirão na Zona Sul, multirão na Zona Leste, na Zona Oeste, e você pode ter esses endereços de fazer os seus multirões no domingo, que você usa o transporte gratuito, ou se dirigir a um dos CATs, porque a gente só tinha o atendimento para fazer o CAD único dos nossos serviços da assistência social. Nós ampliamos, junto com a Secretaria do Trabalho, atendendo junto do CAT, e também o atendimento em todos os nossos 32 Descomplicas. Então, o que tem, por parte da Prefeitura de São Paulo, Felipe, é um esforço de poder colocar à disposição da população a possibilidade de fazer o seu cadastro e poder, assim... Obrigada, candidato. O último jornalista a perguntar neste bloco é Tiago Erdi, colunista e repórter do UOL, e fará sua pergunta para Tabata Amaral. Bom dia, candidatos e candidatas. A eleição de São Paulo está hoje polarizada. Por que as pessoas do campo progressista, Tabata, deveriam votar na senhora e não em Guilherme Boulos, que hoje está à frente e parece ter mais chances de vencer? A senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Tiago, muito obrigada pela sua pergunta. São muitas as razões e me permita trazer uma delas. Eu sou hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno. Pesquisem a Atlas, isso mostrou inclusive que eu ganho com muita margem do atual prefeito Ricardo Nunes, ganho com muita margem de Pablo Marçal, e acho que o fato de eu ser hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno, o que não é o mesmo para os meus adversários, é porque as pessoas estão cansadas dessa baixaria. Elas estão cansadas dessa polêmica que só serve para fazer fumaça e esconder os muitos BOs e esqueletos que cada um aqui tem no seu armário. Eu estou aqui falando de proposta. Me preparei muito. Montei um baita time com grandes nomes da centro-esquerda, centro-direita. Como deputada, mostrei que sei dialogar, mas também entregar serviço. Aprovei absorvente na escola, aprovei o pé de meia que eu escrevi, está mudando a vida de quase 3 milhões de jovens, e vale dizer, levantar cartaz, fazer militância, escrever um post é uma coisa. Você, depois de um governo desmontar palanque e trabalhar com quem é diferente de você não ficar refém da sua militância, não é só sobre posicionamento em relação à economia e ditaduras de esquerda mundo afora. É sobre a gente ter alguém que vai trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula, que vai estar menos na rede social e mais na rua, trabalhando por cada um de vocês que nos acompanha nesse momento. Obrigada, candidata. Chegamos ao final do segundo bloco. O debate Rede TV UOL volta em instantes com mais um confronto direto entre os candidatos. Até já.